E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET volume 2. Então vamos lá? No exercício 1 ele vai estar falando o seguinte: o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância A durante 80 minutos. Aí pessoal, apresentou para a gente esse diagrama aqui, onde no eixo X é o tempo e no eixo Y a temperatura, certo? O tempo em minutos e a temperatura em graus Celsius. Observem também, turma, que aqui apresentou o tempo vezes 10. Então isso quer dizer que esse 2 é 20 minutos, esse 4 40, esse 6 60 e assim por diante, beleza? Aí na letra A vai falar o seguinte: qual é a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então, turma, o exercício quer que a gente informe onde que a gente vai estar encontrando essa substância A no estado sólido, beleza? Então, a gente vai determinar, turma, em todos os pontos desse gráfico, em todas essas regiões aqui, quais são os estados físicos, beleza? Então, a gente sabe, turma, que na menor temperatura, a gente tem a substância no estado sólido, certo? Então, aqui, pessoal, ó, desse ponto até aqui, nós teremos a substância no estado sólido, certo? Quando tem essa linearidade aqui, a gente sabe que está ocorrendo aqui uma mudança de estado físico. Concorda comigo? Então, nesse patamar, turma, está ocorrendo uma mudança de estado físico. Qual mudança de estado físico vai estar ocorrendo? Vai ser a fusão, concorda comigo, turma? Então, aqui vai ter o estado sólido e o estado líquido coexistindo. Beleza? E daqui até aqui, depois que a substância ela se fundir, turma, quer dizer, passar do estado sólido para o estado líquido, então daqui até aqui nós teremos a substância no estado líquido. Concorda comigo? E nesse outro patamar aqui, nesse outro patamar nós sabemos que também está ocorrendo outra mudança de estado físico. Qual mudança de estado físico que é essa? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, concorda comigo? Então, nesse patamar, pessoal, vai existir dois estados físicos, que é o estado líquido e o estado gasoso. E acima dessa região, turma, acima dessa região, a gente vai ter a substância no estado gasoso, tá certo? Então, aqui, daqui para cima, nós só vamos encontrar essa substância no estado gasoso, beleza? Então, pessoal, é importante lembrar que nesse primeiro patamar, ele corresponde à temperatura de fusão, ou ponto de fusão. Então, aqui é o ponto de fusão dessa substância, que é 20 graus Celsius. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição, ele corresponde à temperatura do outro patamar, certo? Então, o ponto de ebulição dessa substância está aqui, ó, em 40 graus Celsius. Concorda comigo? Então, nesse patamar de maior temperatura é o ponto de ebulição e no patamar de menor temperatura é o ponto de fusão. Tá certo, turma? Então, feito isso, a gente vai conseguir responder a letra A, a letra B e a letra C com muita facilidade. Letra A. Qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece sólida? Então, observando o gráfico, pessoal, a gente vê que é de 10 até 20, certo? Então, a resposta da letra A é de 10 a 20 graus Celsius. Concorda comigo? E na letra B, qual a faixa de temperatura em que a substância A permanece líquida? Bem fácil, né, galera? Ó, é de 20, concorda comigo? Ó, 20 até 40 graus Celsius, certo? Então, de 20 até 40 graus Celsius, nós teremos a substância no estado líquido. Beleza. Letra C. Qual a temperatura de ebulição da substância A? Tranquilo, né, galera? A gente já viu que a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, está em 40 graus Celsius. Questão 2. Na questão 2, pessoal, vai apresentar para a gente 4 afirmações. Aí vai pedir para a gente dizer quais dessas afirmações estão corretas. Ok? Então, primeira afirmação.
As partículas que formam uma substância no estado sólido podem mudar de posição aleatoriamente. Então, turma, vamos estar lembrando aquele esquema que a gente viu da organização das partículas no estado sólido, no líquido e também no gasoso? A gente viu que no estado sólido, pessoal, as partículas estão muito unidas e elas não se movimentam. Então, a primeira afirmação ela é falsa. Segunda afirmação: as partículas que formam uma substância no estado líquido estão agrupadas e organizadas no retículo cristalino. Não, galera, o retículo cristalino é essa organização aqui, que é característica do estado sólido, tá certo? No estado líquido não existe retículo cristalino. Então, a segunda afirmação ela é falsa. Terceira afirmação: no estado gasoso, as partículas encontram-se completamente afastadas umas das outras e com movimento desordenado. Com certeza, pessoal, no estado gasoso, as partículas elas têm uma grande liberdade de movimentação, tá certo? Então, isso faz com que essa terceira afirmação ela esteja sim correta. Então, ela é verdadeira. Quarta afirmação: 1 litro de água não sofre alteração de volume ao ser despejado em um recipiente de 5 litros nas mesmas condições de temperatura e pressão. É verdade, né, galera? Se a gente pegar aí, por exemplo, 1 litro de água e colocar em outro recipiente de diferente volume, a gente não vai alterar o volume da água, tá certo? O volume vai permanecer o mesmo. O que pode estar ocorrendo é uma mudança na forma da água, tá certo? Mas não ocorre alteração de volume. Então a quarta afirmação ela é verdadeira. Então as únicas afirmações verdadeiras da questão 2 é a 3 e a 4. Então a alternativa correta da questão 3, da 2, na verdade, é a letra C. Questão 3. Na questão 3, pessoal, vai falar o seguinte: quais dos seguintes estados é o mais desordenado? Para responder essa questão, pessoal, vocês podem estar consultando um diagrama de mudança de estado físico, tá certo? Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de desordem, tá certo? Porque mais agitadas vão estar as partículas, tá certo? Mas outro jeito fácil de vocês estarem respondendo essa questão, pessoal, é lembrar lá que o estado gasoso é o estado que apresenta o maior grau de desordem. Na questão 3, turma, vocês podem estar observando que na letra A fala do estado gasoso. E a gente sabe que o estado gasoso ele é o estado que apresenta maior grau de desordem quando comparado com o estado líquido e com o estado sólido. Porque no estado gasoso, as partículas elas se movimentam com muita facilidade, tá certo? Então isso faz com que esse seja o estado com o maior grau de desordem. Então você já pode marcar de cara que a alternativa correta da questão 3 é a letra A. Nenhuma outra alternativa fala do estado gasoso, tá certo? Então, alternativa correta da questão 3, letra A. Então, turma, agora a questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: com base na curva de aquecimento, tente explicar por que leiteiras com sistema banho-maria, aquelas que assoviam quando aquecidas, o leite não derrama. Então, pessoal, o exercício está falando dessa leiteira aqui, tá certo? A explicação para essa questão vai ser a seguinte: no caso da leiteira, pessoal, o que acontece é que o fluido no qual ela está imersa, que no caso é a água, ele apresenta um ponto de ebulição que é menor do que o fluido no qual está imergido, que é o leite, tá certo? Dessa maneira, os dois, a água mais o leite, eles vão estar sendo aquecidos nessa leiteira, concordam comigo? Mas vai acontecer que o leite ele não vai evaporar, porque ele vai apresentar um ponto de ebulição superior ao da água, tá certo? Dessa maneira, turma, a água ela vai ferver e vai evaporar, o que vai causar um apito aqui na leiteira, tá certo? Porque está acontecendo ali, turma, a ebulição da água, certo? Então a água vai estar saindo aqui por esse biquinho da leiteira. Assim, pessoal, a mudança de fase, ou seja, a ebulição da água, faz com que a temperatura do sistema permaneça constante. Então, a temperatura ela não passa de 100 graus Celsius,
porque a água ela vai estar passando para o estado gasoso, tá certo? Dessa maneira, o leite ele não vai derramar, certo? Porque a temperatura ela não passa de 100 graus Celsius e, consequentemente, não atinge a temperatura de ebulição do leite, então ele não derrama. Questão 5. O ponto de fusão do ouro é 1064 graus Celsius e do rubi 2054 graus Celsius. Após o incêndio foram encontrados os restos de um anel feito de ouro e rubi. O ouro estava todo deformado, pois derreteu durante o incêndio, e o rubi mantinha o seu formato original. O que se pode afirmar sobre a temperatura das chamas durante o incêndio? Justifique sua resposta. Então, turma, vamos lembrar o que é ponto de fusão? A gente sabe que no ponto de fusão ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, turma, essas são as temperaturas onde essas substâncias aqui, ó, passam do estado sólido para o estado líquido, beleza? Então, observe que o exercício ele disse para a gente que o ouro estava todo deformado, porque ele se derreteu durante o incêndio, tá certo? Então, o ouro ele se fundiu, mas o rubi ele não se fundiu. Por quê? Porque ele manteve o seu formato original, tá certo, turma? Então, a gente pode afirmar que o incêndio, pessoal, ele atingiu uma temperatura superior a 1064 graus Celsius, porque era essa temperatura necessária para o ouro passar para o estado líquido. E isso aconteceu, tá certo? Mas, no caso do rubi, ele precisava passar para o estado líquido em 2054 graus Celsius. E essa temperatura ela não foi atingida, porque o rubi ele manteve o seu formato original. Então ele continuou no estado sólido, não ocorreu ali a fusão, tá certo? Então dessa maneira, galera, a gente pode afirmar que a temperatura do incêndio ela atingiu um valor intermediário entre 1064 graus Celsius e 2054 graus Celsius. Então, turma, por hoje é só. Se vocês ficaram com alguma dúvida em algum exercício, por favor, tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!